Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz. Toda semana eu trago um comentário de um livro aqui para vocês. E hoje, em especial, eu quero falar do meu novo livro, Sobreviver e Morrer num Corpo de Mulher. Esse livro que está belíssimo, né? Sou suspeita para falar, mas olha só que trabalho maravilhoso que a editora Toma Aí um Poema fez. Esse livro faz parte de uma coleção que se chama Coleção Gralha Azul. São todos autores paranaenses que fazem parte dessa coleção. Livros de poemas, livros de crônicas, livros de contos. E, inclusive, estará sendo lançado neste sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, no Sesc Paço da Liberdade, em Curitiba. Então, se você mora em Curitiba, aproveita o sabadão e vai lá prestigiar o lançamento dessa coleção e do meu livro, bater um papo comigo, tomar um café, e tenho certeza de que vai ser uma tarde muito agradável. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse livro, né? Como eu já falei, faz parte de uma coleção. E ele veio no momento da minha vida em que eu estava passando por muitas situações relacionadas ao corpo. Já faz alguns anos que eu travo em algumas batalhas, né, que são próprias da mulher, né? Nódulo no seio, miomas no útero. Então, são situações que os homens não passam, mas que vêm do corpo da mulher, né? As violências que a gente sofre cotidianamente. E ano passado, então, eu escrevi, reuni esses textos para fazer esse livro, que foi uma chamada da editora Talp, Toma Aí um Poema, e quero ler para vocês um pouquinho, então, desses poemas. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês se chama Nunca Fui uma Menina, e ele foi inspirado em uma vivência da minha infância, e fala assim: Nunca fui uma menina para brincar de boneca. Sou daquelas que gosta de bola. Não está na lista de presentes que se dá para meninas. O ano era 1989. Eu e meus 5 anos, uma infância difícil, e ganhei uma Barbie. Coisa chique, boneca de marca. Seja grata, menina mal educada. Podia ter sido qualquer uma, médica, professora, astronauta, odiaria todas. Mas a minha passeio odiei ainda mais. Odiei porque era um presente desperdiçado, coisa inútil. Odiei porque era morena, quando todas as outras eram loiras. E aquilo só me lembrava que nem minha Barbie se encaixava nos padrões. Odiei porque eu não me encaixava no meu corpo, nem a Barbie nas minhas brincadeiras. E eu tinha que fingir para as amiguinhas que gostava de tomar chá e trocar roupinhas. Vinha com um vestido manga longa, coberto com um casaco bege, bota marrom combinando com a bolsa e o cinto, chapéu, brinco, colar e anel. Elegante, dizia a propaganda no outdoor. Repugnante seria um adjetivo melhor. Odiei todos e cada um daqueles acessórios que nunca foram modelo para mim. Hoje, tantos anos depois, sigo com o mesmo horror de bonecas e acessórios. Nem sei que fim levou aquela Barbie. Devo ter colocado em algum saco de lixo, junto com todos os outros padrões insuportáveis, quando enfim me tornei o que sempre quis ser. Então esse poema, ele fala um pouquinho, né, da gente romper com essas expectativas, com aquela ideia de que menina brinca de boneca, menino brinca de carrinho, brinca de bola, e que ainda hoje, né, 2026, nós vemos isso ainda se perpetuando, né? Esse próximo texto que eu quero dividir com vocês também é inspirado em algumas experiências e ele se chama Por Trás da Moral e dos Bons Costumes. A moça lava o corpo como quem lava uma latrina. Esfrega, esfrega, esfrega,
tentando tirar uma sujeira imperceptível. Desde que foi tocada sem consentimento, a sujeira está em sua derme, fixada em sua carne. E quem causou a sujeira passa ileso e limpo por aí, posando de bom moço, exemplo da moral e dos bons costumes. E quantas vezes, né, a gente vê situações em que as pessoas de bem, as pessoas que estão lá, lindas, nas igrejas, falando do amor, falando de Deus, e estão cometendo as maiores atrocidades, né? Isso é um exemplo, né? Outros exemplos, quando a gente está lá, dentro das próprias famílias, e a gente vê acontecer as violências, principalmente, né, contra as crianças ali tão inocentes, dentro das famílias, com aquelas pessoas que a gente julga serem as pessoas que deveriam amar essas crianças, né? E então, por trás da moral e dos bons costumes, acontecem muitos crimes também. Aí, né, tô só trazendo coisas pesadas aqui. Quero compartilhar também, acho que é um dos poucos textos mais afetivos e doces que tem no livro. Inclusive, eu já recebi alguns feedbacks, né, de pessoas que falaram que gostaram muito desse texto. E eu fiz em homenagem à minha filha. Ele se chama Previsões. Certamente morderei seus pés, como se fossem um pãozinho francês, e cheirarei todo o seu corpo de alfazema e hortelã. Meus dedos percorrerão cada dobrinha da sua pele, com suaves coceguinhas que a farão sorrir. Haverá momentos em que ficarei irritada, cansada, até mesmo exausta, mas jamais desejaria a paz e calmaria sem você. Quando com você brigar, meu coração doerá mais do que o seu. A casa ficará repleta de brinquedos por todos os cantos, e não terei mais o poder do controle remoto. Ouvirei 100 vezes a mesma canção, assistirei 100 vezes o mesmo filme, aquele mesmo que você já decorou as falas. Trançarei seus cabelos e farei Marias Chiquinhas. Rezarei ao seu anjo da guarda e pedirei ao céu saúde e vitalidade para vê-la crescer. Porque mesmo que você me ache por vezes chata e exigente, ninguém nunca vai amá-la tanto quanto eu. Então esse é um poema de amor de uma mãe para uma filha, e que também muitas vezes a maternidade passa, né, pela vivência de uma mulher. Não necessariamente, mas muitas vezes as mulheres têm essa experiência da maternidade, e que passa muito, né, pelo nosso corpo. A gente gera uma outra vida durante 9 meses, né? E então esse poema é também sobre essa vivência. E vou finalizar com um poema que me traz muita tristeza de falar, porque também foi inspirado numa situação que eu presenciei e que muitas mulheres, infelizmente, perdem a vida nessa situação de algum procedimento estético. Então, eu deixo com vocês Corpo Padrão Inaceitável, que é dedicado a Juliana, em memória. Uma mulher morreu, uma semana após uma cirurgia plástica. O sonho, abdominoplastia e silicone nos seios. O pesadelo, 7 paradas cardíacas. Uma para cada dia da semana no qual seus filhos sentirão sua ausência. Não chegou aos 40. Não verá os filhos crescerem. O corpo agora está inerte. Em breve, só pó. Uma mulher jaz sem vida. E no velório é julgada e culpada por sua vaidade. Mais uma vítima de uma sociedade patriarcal, na qual a mulher nasce para ser um troféu para o homem, para estar sempre insatisfeita consigo mesma, nutrindo a indústria de cosméticos e estética. Ela tinha um sonho, ela tinha uma vida. Um padrão inalcançável lhe roubou tudo isso. Chorem, chorem por essa mulher. Chorem pelos filhos órfãos, pelos pais sem filha, mas chorem ainda mais, porque ela não foi a primeira
e não será a última. Então, com esse poema, eu me despeço de vocês por hoje, lembrando então que esses poemas estão aqui no meu livro Sobre Viver e Morrer no Corpo de Mulher, que fala dessas experiências, das vivências das mulheres. É um livro, óbvio, muito forte para as mulheres, mas que necessário para os homens também compreenderem as nossas vivências. E eu convido todos vocês para o lançamento no sábado e também para se inscreverem no canal, se ainda não são inscritos, deixar o seu joinha e voltar na semana que vem, porque sempre tem aqui na quinta-feira um comentário sobre um livro. Um grande abraço e tchau, tchau!